1:3. O apego, origem de todo sofrimento e preocupações. Pelo que conversamos até agora, já sabemos que devemos não nos preocupar. A preocupação não resolve nada e cria novos problemas para nós mesmos e os outros ao nosso redor. Porém, esvaziar a mente das preocupações e dos pensamentos negativos não é algo tão fácil. Muitas vezes, nós conseguimos algo pelo nosso próprio esforço ou como um presente do que chamamos destino ou de algum amigo querido, e logo em seguida, o objeto de nosso apreço nos é retirado sem nenhum motivo aparentemente justo. Nos sentimos injustiçados, oprimidos, tristes, sem forças para lutar, ou com raiva e vontade de destruir tudo à nossa volta. O que fazer? Quando escrevo sobre esse dilema, me lembro que parece que não há como não se preocupar diante de situações graves, como enfermidades, a morte ou a perda de bens materiais. Eu me recordo que na minha vida pessoal nunca fui um bom exemplo de desprendimento. O desespero tomou as rédeas das minhas ações em vários momentos de minha vida. Quando era adolescente e aprendi sobre ensinamentos como a viagem astral e a meditação dentro da filosofia de Samael Aun-Weor, pseudônimo de Victor Manuel Gomes Rodrigues, que foi um escritor, palestrante e fundador do movimento gnóstico. Viveu no século XX. Chamada gnose, conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso e reflexão filosófica, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã, consideradas heréticas pela Igreja, acreditavam ser essencial à salvação da alma. Eu possuía uma mente totalmente distraída, fora de órbita, como dizem por aí. Um dia, acabei esquecendo minha carteira com todos os documentos na escola. Voltei desesperado, pensando como podia ser tão idiota e com uma mente tão distraída. Ao chegar lá, recebi a notícia que a carteira não se encontrava na sala de aula. Foi aí que o desespero me tomou mais completamente. Parecia que estava morrendo por dentro. Tudo isso só para chegar em casa e descobrir que o aluno que estudava à tarde havia achado minha carteira e ligado para minha casa, a fim de poder entregá-la. Porque toda aquela preocupação e sofrimento, além de não resolver a situação, criou mais um fardo de dor e sofrimento para carregar. O desespero, por exemplo, pode provocar um acidente ou alterar tanto o funcionamento do corpo, devido à estreita relação corpo-mente, que pode, inclusive, até criar uma doença. Este é um verdadeiro efeito bola de neve. A interação corpo e mente é algo muito importante. Na verdade, é a mente que cria a maior parte dos distúrbios que acontecem no corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas que afligem a maior parte da população atual do mundo. Quem nunca sofreu de dor de cabeça ou dores musculares ou outro tipo de sofrimento físico após o fim, por exemplo, de um relacionamento ou a perda de um emprego ou o estresse de uma carga física ou mental maior do que se pode suportar? Uma piada que me vem até a memória ilustra bem este exemplo. Um homem trabalhou a vida inteira durante muitos e muitos anos para enriquecer, com o objetivo de, enfim, depois de tanto trabalho, tomar umas férias e descansar. Enquanto estava de férias, descansando, encontrou um pescador na beira do rio, aparentemente muito pobre, só relaxando e olhando a água. Se iniciou em seguida o interessante colóquio: por que você não trabalha? Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. E por que ganhar dinheiro? Para ficar rico com ele. E para que ficar rico? Para poder então entrar em férias. E para que entrar em férias?
para poder descansar. Então, eu não necessito nada disso, pois já estou descansando. Concentrar a mente em acumular conhecimentos intelectuais ou riquezas materiais não deixarão nosso coração tranquilo, pois o medo da pobreza, por exemplo, será substituído por outros medos, medo que nos roubem, que nos enganem ou que não nos deem o devido valor. No final, a angústia e a ansiedade permearão nossa vida, enquanto não purificarmos nosso rio interior. Nada exterior a nós mesmos poderá provocar tranquilidade interior, pois é de dentro e não de fora que o mundo de nossa mente se cria. As coisas exteriores não são duradouras em si, mas os estados mentais são a nossa verdadeira realidade. O atual Dalai Lama, nome religioso de Tenzin Gyatso, com grande razão diz ser totalmente contraditória a atitude humana de trabalhar insanamente até perder a saúde e depois gastar a riqueza que se conseguiu ao trabalhar para recuperar a saúde perdida. Mas é isto que acontece inúmeras vezes. Acabamos esquecendo do essencial. Vivemos para ser felizes. Procuramos compensar este esquecimento do essencial com bens materiais e posses, que são sim necessários, mas não são a fonte genuína da felicidade. Ou buscando fama ou poder, que também são coisas exteriores a nós mesmos e não dão a verdadeira satisfação que só é obtida quando seguimos nosso desejo criativo. Nos autorrealizamos tanto como pessoas como profissionalmente. Eu me lembro que quando era criança ficava feliz brincando com alguns amigos na rua de bola ou subindo nos galhos de uma alta seringueira que havia perto de minha casa. Compartilhar com os outros estas coisas bem simples fazia daquela época algo que guardo com certa nostalgia. Porém cresci e devo me sustentar, mas não se deve confundir. Se come para viver e não se vive para comer. É preferível ser dono de uma moeda do que escravo de duas. Provérbio grego. Se temos alimento, abrigo e roupa, que é o básico para nossa breve passagem deste mundo, e devido ao trabalho que realizamos e trocamos o que produzimos com os outros através do valor, que chamamos dinheiro. Bem, digo breve, não como um eufemismo, mas porque realmente é breve. Um filósofo disse certa vez que nossa vida é como um piscar de olhos. 4. A impermanência de tudo que existe. As formas são passageiras. De forma alguma, nós devemos nos desesperar com a efemeridade da vida, o que os mestres budistas chamam, com justa razão, de impermanência. Olhe ao seu redor, neste exato momento. Se estiver numa rua movimentada, ou numa praça, ou num lugar com muitas pessoas por perto, saiba que do momento de agora até daqui a 100 anos, todas essas pessoas deixarão de existir. Ou como minha querida avó dizia, ninguém fica para a semente. Esta lição de impermanência aprendi quando assisti a película de O Pequeno Buda, no Cine Santa Helena. Pouco tempo depois, este cine de minha cidade natal fechou também, permanecendo com suas portas fechadas até o momento em que escrevo estas palavras. Mas o que deixa de existir é a forma transitória que a mente discriminadora percebe. A criança vira jovem, que vira um adulto e se transforma por fim num velho. Esse se transformará após o sopro da vida abandonar o corpo num cadáver. Porém, dentro de cada um de nós há algo que nunca muda. Nossa essência, que é sempre a mesma, é igual à água que nasce na pequena fonte do rio, entre as montanhas, e vai se agitando e crescendo cada vez mais, até que este, por fim, desemboca no mar. É sempre a mesma água, muda a forma, mas permanece a essência. Aceitemos o fato que vamos morrer e que não sabemos nem quando vamos morrer. Isso é muito bom. Nos faz desgrudar dos bens materiais, ver que eles são, sim, muito úteis,
mas que, saindo dessa utilidade, não possuem nenhuma felicidade intrínseca. Isto elimina a fonte primordial do apego, que é achar que as coisas são duradouras em sua forma. Também não devemos fugir do mundo material, porque o nosso corpo é a parte tangível de nossa mente. E a natureza é o espelho das leis da harmonia. Devemos aprender a viver em harmonia com essas leis e este mundo em permanente transformação. Hoje, fascinados pela tecnologia, as pessoas se prendem na frente de caixas e esquecem de olhar dentro dos olhos um dos outros. Fazem amizades e dialogam à distância, esquecendo o calor dos olhos e do toque das mãos. Acabam esquecendo que fazem parte da natureza. Não somos superiores, nem vivemos a parte da natureza. Estamos conectados tanto com o planeta como com o universo, como um todo. Somos uma parte da natureza, somos uma parte do universo. Compreender o que acontece aos outros é o que fazemos ao nosso planeta, nos atinge diretamente, nos faz sair desta ilusão do ego, que somos um mundo inseparado do resto, e abre a nossa mente e nosso coração humano para o que chamamos de compaixão. O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa liberação, é o alicerce de nossa segurança interior, escreveu Albert Einstein. Albert Einstein foi físico e criador da teoria da relatividade, viveu entre o século XIX e XX. Todos somos diluídos, gotas de um mesmo oceano. Quando compreendemos isto e vencemos a barreira do egoísmo e podemos nos limpar da sujeira interior através da flor da compaixão que desperta dentro de nós mesmos.